Mais um caso de violência contra a mulher. Olha essa história. Uma mulher foi mantida refém, agredida no bairro Santa Margarida, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Os detalhes agora ao vivo deste caso com a repórter Regiane Moreira. Como é que tudo aconteceu, Regiane? Boa tarde, bem-vinda. Oi, Laí, boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Caso que aconteceu agorinha, a gente percebe aqui ao lado, agora há pouco a Polícia Militar estava conversando com alguns moradores, pegando informações. A viatura, inclusive, deixou o local agora, levando uma testemunha. E aqui a viatura da Polícia Civil, porque os peritos já estiveram no local, eles fotografaram onde tem assim algum indício de como esse crime aconteceu. A gente vê que tem luvas por aqui, uma saia que possivelmente é da vítima, foi registrada também pelos peritos e neste momento eles estão aqui dentro, no imóvel onde o crime aconteceu. Eu vou trazer para vocês detalhes dessa história. Essa mulher, essa vítima, ela não tinha mais um relacionamento com esse homem, o autor desse golpe de faca no pescoço. Ela primeiramente morava nesse endereço aqui, número 29, e a informação que a gente tem é de que há algum tempo atrás, esse homem, ele acabou com a casa dela, destruiu a casa dela, e aí ela se mudou para esse outro endereço, onde morava com a filha de aproximadamente 10 anos e também a mãe, uma senhora de idade. E de repente, esse homem, segundo informações, vinha sempre aqui, havia discussões. E os vizinhos me contaram que por volta das 10 horas da manhã, eles escutaram gritos de socorro da menina, da senhora e, de repente, essa situação toda. Esse homem fez essa vítima refém. Eu estou aqui com alguns vizinhos. Por favor, eu conversei por telefone com ele acabou de chegar aqui. Vou pedir para a dona Adélia vir aqui também, porque presenciaram. A gente está se conhecendo agora. Obrigada pela participação. Você chegou aqui ou estava aqui na hora dos fatos? Eu cheguei aqui no momento, né, das viaturas chegando, correndo aí, eu vim cá dar uma olhada. Aí os policiais começaram a chamar o nome do rapaz, mas da moça, eles não atenderam. Aí ao adentrar lá dentro, parece que ela já estava sendo esfaqueada, o policial foi e deu 5 disparos. E atingiu ele, pelo menos um tiro, a gente sabe que atingiu ele, parece que no tórax. Inclusive, esse homem foi levado para o Hospital João 23 e a mulher está na UPA Diamante. Inclusive, você estava lá agora. Sim, UPA Diamante. E a sargenta passou para a irmã dela que ela tomou facada no pescoço, nos braços, na barriga, mas ela está estável. E aí, você tem conhecimento de que ele vinha sempre aqui, fazia ameaças, brigava? Você não tem essas informações? Só sobre a irmã dela. A irmã dela falou que a conturbação era todo dia ele vinha, caçava confusão, brigava. Você entrou no imóvel onde a perícia está agora? Não, eu não entrei porque a polícia não deixou. Eu agradeço. Mas eu vi retirando os corpos. Muito sangue. A rua, inclusive, a gente não mostra que essas imagens são muito fortes, né, Lair? Mas há muito sangue aqui na rua. Foi a própria Polícia Militar quem levou tanto o homem quanto a mulher para as unidades de saúde. Obrigada. Deixa eu conversar aqui com a dona Adélia, porque ela fez contato com a Record, assustadíssima, né, dona Adélia, com tudo isso. O que a senhora presenciou? Nossa, eu assustei demais, porque eu vi quando as viaturas chegaram, assim, a gente via que estava acontecendo algo anormal, porque foi de forma muito brusca, né? A gente escutou o barulho das viaturas. E aí, quando eu olhei, os policiais entraram, alguns policiais chamaram, gritaram aqui no portão, depois entraram lá para dentro. E questão de uns 4 minutos, 3 minutos, eu escutei os disparos. Quantos? Foram 5 disparos, escutei os disparos. E depois, né, a gente ficou sabendo que ela já tinha sido esfaqueada, que a moça já tinha sido esfaqueada. A senhora já viu briga deles aqui? Parece que esse homem era muito violento. Já é um casal que constantemente ele vinha aqui para atormentar ela, vinha para brigar, discutir com ela, com a mãe, né? Ele estava sempre aqui agredindo, ele agredia ela, inclusive, na rua. A senhora já presenciou? Já presenciei. Agredia de que maneira? De bater, de soco mesmo, de chute, de bater. E a vizinhança intervinha? Intervinha, chamava a polícia, né? E constantemente ele voltava. Pois é, porque ela já tinha... Ele era preso, porque ele voltava a pedir. A informação que a gente tem é de que ele não é o pai dessa filha dela. Eles haviam terminado esse relacionamento, mas é aquela mesma história, Lair. O homem que não aceitava o fim do relacionamento. História muito triste e todo mundo aqui está consternado com tudo isso. A dona Adélia, ela conhecia essa vítima? Conhecia? Conversava com ela?
Aham. A dona Adélia é vizinha dessa vítima, né? A senhora conversou com ela, conversava sobre essa situação, o que ela falava? A gente via sempre, às vezes a gente comentava alguma coisa, mas nunca entrava, né? Assim, porque é uma coisa muito pessoal dela e já que ela era tão agredida, não via por que não procurar. Entendeu? Assim, porque, né? Não sei nem se ela tem uma medida contra ele, porque o certo é que tivesse uma medida contra ele, né? Que ela tivesse tentado outros meios, né? Mas ele estava sempre aqui, agredindo ela, brigando com a mãe dela, sabe? Assim, era Porque a mãe dela é uma senhora de idade. É uma senhora de idade, nossa vizinha que é uma senhora de idade. Ou seja, uma história muito triste. É muito triste, é uma moça simpática, uma moça agradável, né? Que cria a filha dela. Assim, muito triste. Parece que ela tem cerca de 30 anos. Deve ter mais ou menos isso, uns 26 a 30 anos ela deve ter. Obrigada, dona Adélia. Aqui a Ana Vitória, que também presenciou tudo isso, assusta, né, Ana? Sim, assusta. Eu escutei a polícia chegando de forma brusca e quando eu fui no portão, assim, cerca de uns 4 minutos, escutei 5 tiros. Entendi. Deixa eu aproveitar que a Polícia Militar está chegando aqui, ver se a gente consegue alguma informação. Boa tarde, tudo bem? Estamos ao vivo no Balanço Geral. Testemunhas foram levadas para a delegacia, como é que está a situação? Poxa, eu tomei conhecimento da ocorrência agora, eu não sei mais detalhes não. O senhor está apurando os fatos aí, vai se inteirar agora. Eu estou entrando no turno agora e não tenho nenhum conhecimento ainda não. Tá certo, obrigada pelas informações. A outra equipe que estava no local aqui me informou a mesma coisa, lá que estavam apenas isolando a área. O senhor é vizinho? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou, mas eu não cheguei a ver nada não, entendeu? Mas abala, né? Hã? É muito triste, né? É muito triste, né? Porque hoje em dia tá assim, né? Essa pobre maiada aí de brigaiada, mulher com marido, né? Isso tá direto, né? O senhor já tinha visto briga deles aqui? Abriu o portão agora? Não. Deixa eu mostrar aqui. A perícia está no local, tem também um cabo da PM lá dentro agora, acompanhando esse trabalho. Por quê? A confusão começou lá dentro. Essa mulher lá foi feita refém por esse homem, com uma faca no pescoço, na frente da filha, uma criança, e também de uma idosa, a mãe dela. Imagina o desespero dessas pessoas, um momento realmente terrível, né? O senhor nunca tinha visto confusão aqui deles? Não, eu nunca vi não. Nunca vi. Mas muitos vizinhos viram, obrigada, viu? Inclusive, vizinhos que não quiseram gravar entrevista, me contaram isso que eu relatei agora há pouco, que ela precisou mudar de imóvel porque ele havia quebrado a casa dela toda, uma casa que fica bem aqui ao lado. E outro vizinho me disse o seguinte, Laíra, olha a situação, que essa briga já chegou a entrar na casa dele, eles já chegaram aí na casa desse vizinho, jogaram pedras lá, uma confusão muito grande. Aqui, mostrando mais uma vez para quem está chegando agora no Balanço Geral, nós temos uma saia que ficou aqui no local dos fatos, do lado de fora. A perícia tirou foto, virou de um lado, do outro, não sabemos o que essa saia tem a ver. Há várias luvas aqui no local, porque a Polícia Militar resgatou, levou tanto essa mulher com esses ferimentos, com esses golpes de faca, para a UPA Diamante. A informação que a gente tem é de que ela está estável, e também levou esse homem. A gente não tem informações dele, a idade, sabemos que ele mora na região, então ele foi levado para o Hospital João 23. Não temos também, Lair, o motivo desse crime. O que causou? A gente imagina sempre aquela mesma história, né? Porque ele não aceitava o fim do relacionamento, já que os dois não estavam mais juntos, tá? Aqui a gente observa que é o trabalho, né? Tanto da Polícia Militar quanto o da Civil, em busca de informações. Como eu disse, estão conversando com alguns vizinhos e muitos aqui relataram vários fatos. Alguns não querem gravar entrevista e a gente não sabe agora ao certo como é a situação desse homem que está lá no pronto-socorro do Hospital João 23. Não tem informação sobre ele, correto? Não tem informação. A própria polícia me informou agora há pouco que ele foi baleado no tórax, que houve esse tiro no tórax. Mas os vizinhos disseram que escutaram 5 disparos, o outro disse que escutou 3, então não sabemos se ele teve outros ferimentos e como ele está.
A situação aqui agora é essa. Agora um clima muito tenso lá aí. Todos os vizinhos disseram, né, muitos disseram que as confusões eram constantes e o homem sequer morava aqui. Agora imagina a mulher não ter tranquilidade para ficar na sua casa porque simplesmente não quer mais se relacionar com um homem que se acha dono dela. E na frente da filha, de uma criança e de uma idosa, ele comete um crime desse. A polícia, inclusive, precisou intervir atirando nele porque ele estava fazendo essa mulher de refém e a polícia pediu para que ele soltasse, que ele largasse e ele não admitiu em momento algum. Então, diante desse risco de morte, né, ela poderia ter sido algo fatal aqui, a polícia precisou intervir lá aí. E fez muito bem, ele estava mantendo refém essa mulher perto da mãe dela, um filho, né, a filha dela, numa atitude violenta. E ele tem um histórico de confusões e de briga, de ameaça contra essa mulher. A gente não tem ainda as informações da Regiane, se ela tinha uma medida protetiva contra ele. O fato foi agora, viu, gente? Às 10 da manhã. Você está vendo agora com exclusividade aqui no Balanço Geral o que aconteceu no meio da manhã, às 10 da manhã. Uma discussão, os vizinhos ouviram, né, Regiane? Você conversou com a dona Adélia aí, e a dona Adélia me chamou a atenção uma frase que ela disse, Regiane. Ela não tinha conversado ainda muito sobre a violência, porque ela achava que... Mas a gente tem que falar, né, Regiane? Aquela história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, fica no passado, gente. Tem que falar sim, antes que o pior aconteça. Exatamente, tem que falar, a polícia sempre destaca isso em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim, inclusive foi tema de uma campanha da polícia, não sei se da civil ou da militar, não me lembro agora, mas é importante que parente, que o vizinho que souber dessa situação, que intervenha. A viatura chegando agora lá, eu acredito que foi a mesma, que agora há pouco saiu levando uma testemunha, uma vizinha, para explicar, né, o que de fato aconteceu, o que ela escutou, o que ela viu. E esse caso, vou mostrar para cá, porque mexe com a vizinhança, algumas pessoas estão chegando aqui, talvez parentes, a gente não sabe, eu vou tentar saber informações aqui. Algumas pessoas, claro, preferem não falar, mas eu vou tentar aqui lá e... Boa tarde, nós estamos ao vivo no Balanço Geral, a senhora viu a situação toda aqui? Não, filha, acabei de chegar aqui agora. Mas sabe da notícia? Eu fiquei sabendo pela Record. Pois é, assusta, né? Assusta. A senhora conhece a vítima? Não conheço ninguém. A senhora ia falar, a violência contra a mulher tá demais. Tá demais, nosso Deus. Tem que mudar, as leis tem que mudar. Não podemos deixar o país ficar desse jeito, não. Porque a violência tá desumano. A mulher não tem direito de nada, nem andar na rua, nem de viver. Tá difícil. Obrigada, viu, pela ajuda, colaboração. Vamos mostrar a movimentação lá de novo, Laí. Porque, como você disse, está acontecendo agora. A gente acompanha o trabalho da perícia, da Polícia Civil, dentro do imóvel. Já deve ter o quê? Uns 20 minutos que eles estão lá dentro, né? Uns 20 minutos que eles entraram, fotografando tudo, vendo se tem coisas quebradas, se aquela faca usada no crime, se ela está lá. Então é um trabalho minucioso, por isso demora um pouco. E a Polícia Militar dando todo o suporte. Essa equipe da Polícia Militar que está no local não é a equipe que esteve aqui na hora, que levou a vítima, né, e também o agressor para o hospital. Portanto, eles não conseguem, não podem nesse momento dar mais detalhes. Mas a todo momento eles estão entrando e nós vamos tentar, claro, daqui a pouco, ver se a gente consegue também mais informações, se a gente consegue imagens para mostrar o que aconteceu lá dentro. Agora é sempre aquele cenário muito triste, né? Possivelmente com a casa bagunçada por conta da briga, a mulher tentando se defender e nada. Inclusive, os policiais abriram aqui para ter acesso ao imóvel. E como disse Laí, ela teve que mudar de casa. Imagina, a mulher que não tinha tranquilidade, não tinha paz. Essa casa que ela vivia aqui, ó, esse outro portão aqui do lado, esse outro portãozinho aqui, morava aqui nos fundos, ela foi morava... toda destruída por esse homem. Ela morava nessa casa aí, teve que sair por causa das agressões? Exatamente. Exatamente, conversei com um morador, ele me explicou o seguinte, que ela morava aqui, numa dessas casas, aqui são vários imóveis, né? Ela morava aqui, ele destruiu o imóvel, aí ela decidiu vir para cá, morar com a mãe e com a filha. A mãe dela, a informação que eu tive acesso, é de que uma senhora de idade e com problemas de saúde, depende de remédios. Então, claro, um caso muito delicado. Como é que tá lá dentro a situação, Cabo? Eles não podem falar agora, a gente entende, Laí.
Então é isso, agora nós vamos em busca de informações do estado de saúde. O rapaz que gravou conosco aqui, ele disse que a mulher foi levada para a UPA Diamante, viu? E a gente segue torcendo para que ela se recupere bem. E a gente não sabe qual é o estado de saúde dela, né? Ele está no João 23, né? A preocupação, evidente, maior com ela, né? Que é a vítima. Qual é o estado de saúde dela? Ele entrou na casa, invadiu a casa, fez essa mulher refém diante de um filho, da mãe dela também. Uma situação gravíssima. Logo eu volto com você, tá, Regiane? A gente, evidente, vai seguir nesse caso aí. Tá agora com a Regiane Moreira, que está lá no Barreiro, em Belo Horizonte, onde uma mulher foi mantida refém por um homem. Foi uma ação muito violenta. A gente está com imagem ao vivo de lá, né, Regiane? É com você. Alguma novidade? Olá, Ira, exatamente. Temos novidades, infelizmente as notícias não são boas. Eu acabei de conversar por telefone agora com a Nívia, que é irmã dessa vítima, a Lidiane. A Nívia está na companhia da PM aqui perto, porque vai agora prestar depoimento. E ela me informou que a irmã dela precisou ser transferida para o Hospital João 23, porque está em estado grave, está entubada e vai ter que passar por cirurgia. A família está muito abalada. E ela me trouxe outras informações também, e que os vizinhos, agora conversando com mais calma, me contaram, que foi a filha dela, de 11 anos, agora a idade é confirmada, quem abriu esse portão e saiu aqui na rua gritando por socorro. Depois que os vizinhos escutaram esse pedido de socorro, chamaram a polícia, que rapidamente chegou ao local, encontrou então essa vítima sendo rendida pelo homem com uma faca no pescoço, e a polícia fez de tudo para tentar fazer com que esse homem soltasse a mulher, mas ele não queria soltar a vítima. Ele agrediu essa mulher com alguns golpes de faca, não foi apenas um, como as primeiras informações apontavam. Pelo menos 3, segundo relatos, agora de momento, talvez por isso a gravidade da situação. E a polícia, para evitar o pior, teve que reagir e atirou nesse homem. Vizinhos que estiveram aqui por perto informaram que ouviram 3, uns ouviram 3, outros 5 tiros. Fato é que esse homem saiu daqui carregado pela Polícia Militar, foi levado até o pronto-socorro do Hospital João 23. A mulher havia sido levada para a UPA Diamante, mas agora, conforme informações da irmã, informações deste momento, acabei de falar com ela por telefone, a Lidiane precisou ser transferida para o Hospital João 23. Conversei também, Lair, para checar as informações com o filho da proprietária dessa área aqui, onde a Lidiane estava morando com a mãe e a filha, em um desses imóveis, onde a polícia agora faz o trabalho de perícia, a Polícia Civil e a Polícia Militar acompanha. E aqui também existem outras casas. E ele me disse o seguinte: olha, de fato, essa Lidiane, ela morou com um rapaz naquele imóvel que eu mostrei ali, no número 29, nós mostramos mais cedo. Eles moraram juntos por um tempo e foi a dona do imóvel quem pediu que eles deixassem a casa por conta das brigas, das confusões que muitas das vezes vinham parar aqui na rua. Então foi a pedido da moradora que eles deixaram o local. Acabou que a Lidiane veio depois morar com a mãe nesse imóvel vizinho, essa senhora que tem problemas de saúde, já é mais de idade, e ela também presenciou tudo, né? Eu conversei rapidamente com um policial militar que entrou lá na casa e ele me disse que lá está muita bagunça. Por isso, o trabalho de perícia é demorado, exige muito cuidado, muita cautela, são várias fotos que eles tiram de tudo, Lair. Agora, vamos lembrar aqui que essa criança de 11 anos, que é filha apenas da Lidiane, ela presenciou tudo e foi ela quem saiu na rua pedindo socorro. Eu fico pensando o trauma dessa criança, que não foi só agora que ela acompanhou essa confusão, já há anos, porque há relatos de que eles conviviam há mais tempo, mas que, ao que tudo indica, essa mulher não queria mais continuar o relacionamento. Talvez esse tenha sido o motivo da briga.
a Polícia Militar, até o momento, não nos trouxe mais detalhes. Por quê? Porque a testemunha está sendo ouvida, uma testemunha aqui da rua que acompanhou parte desses fatos, foi levada para a companhia da PM, está sendo ouvida agora para que seja feito o boletim de ocorrência. É um processo demorado, a gente sabe, e agora fica a nossa torcida para a recuperação dessa mulher, uma mulher de aproximadamente 30 anos que já vinha sofrendo há algum tempo a violência desse ex-companheiro que, segundo os vizinhos, mora aqui na região. Portanto, a gente consegue mostrar, Tatu, ali, uma movimentação, a gente só consegue ver a imagem mesmo aqui de fora, de uma varanda com roupa estendida. Aqui fora, Laí, na rua, a cena é forte, não dá pra gente mostrar. Tem muito sangue, tem luvas, porque eles foram socorridos, os dois, pelos policiais militares. E eu vi, inclusive, o momento que a Lidiane foi socorrida. Ela saiu daqui carregada, ela não conseguia ficar em pé por conta da gravidade dos ferimentos. Estamos falando, então, de uma tentativa de feminicídio, né, Laí? Mais uma, nós mostramos hoje, ao longo do balanço geral, outros casos que aconteceram, né? Um outro caso você citou logo no início, e é muito triste a gente ver que esses números, eles não param de crescer. Você citou também agora há pouco que em briga de marido e mulher, a gente tem sim que meter a colher. Conversei com vizinhas que falaram que às vezes não queriam tocar no assunto porque já é uma situação muito chata. Mas precisamos tocar no assunto, precisamos sim ajudar essa mulher que muitas das vezes está sendo feita refém, até uma violência psicológica, por isso ela não consegue pedir ajuda. Mas se a gente vê algo de anormal, se a gente presenciar, nós precisamos sim denunciar, chamar a polícia. Já faz mais ou menos, Laíra, acredito, que 1 hora que os policiais estão lá dentro. A gente consegue, Tatu, chegar mais para cá? Que acho que nós estamos no tripé agora, não dá para mostrar direito lá aí. Mas daqui também não dá para a gente ver muita coisa, a gente não pode entrar. Mas parece que eles já estão aqui na varanda, fazendo trabalho aqui na varanda. Acredito que muito em breve eles vão sair. São dois policiais civis que estão lá dentro, 2 peritos que estão registrando os fatos. Agora sim, parece que eles estão saindo com uma sacola. Vou tentar saber o que tem nessa sacola. Vamos ver se eles passam informações. Os policiais militares... Vamos perguntar. Aqui a gente sabe que eles não costumam falar muito, mas vamos tentar. Terminaram, então, nesse momento, o trabalho aqui na casa onde Lidiane mora com a mãe, uma idosa, e com a filha de 11 anos. O que vocês conseguiram recuperar? Isso. Nós pegamos lá várias amostras de sangue, né, para tentar identificar se eventualmente a gente consegue identificar um autor, né, além da vítima ali dentro, e uns aparelhos de celular. Estava muito bagunçado? Bastante bagunçado. Ou seja, indica que teve muita briga, né? Provavelmente, sim. Tá certo, obrigada, viu? É isso, Laíra. Agora, então, portanto, terminando o trabalho aqui na Rua dos Fatos, mas a gente sabe que lá na companhia da PM o trabalho vai continuar com o registro do boletim de ocorrência, e nós vamos seguir para lá para conversar com a Nívia, a irmã da Lidiane, que está muito apreensiva, preocupada com a situação dessa vítima, que, segundo a família, está em estado grave no Hospital João 23, entubada, onde também está esse autor que foi baleado pela polícia. Obrigado. Excelente Regiane Moreira, ao vivo. Conversou aí com os policiais militares mais cedo, conversou agora com os peritos da Polícia Civil. Regiane é uma das repórteres mais experientes que a gente tem aqui e muito sensível também. Conversou com os moradores mais cedo. Isso aconteceu às 10 da manhã, foi muito grave. Essa notícia que você está lendo agora aí nos deixou ainda mais preocupados, porque agora a Lidiane, que foi vítima de pelo menos 3 golpes de faca, está em estado grave. Foi transferida para o Hospital João 23. A gente vai, inclusive, seguir acompanhando esse caso, especialmente para saber atualizações do estado de saúde dela, que é o que mais chama a atenção neste momento, né? Já vinha enfrentando um relacionamento difícil. Este homem, ao que tudo indica, premeditou tudo. Já tinha destruído essa casa anterior aí, o número 29, que você viu antes, a Regiane até mostrou. Depois, hoje, às 10 da manhã, invadiu a casa. Você está vendo essa imagem que os moradores nos mandaram mais cedo. Invadiu a casa, manteve essa mulher, a Lidiane, refém, a mãe da Lidiane e a filha de 11 anos. Foi a filha de 11 que saiu de casa avisando. Ele está aqui
pedindo para chamarem a polícia chegou rapidamente, teve que intervir, porque ele não soltava a faca, mantendo a mulher refém, muito violento, né? Ele levou um tiro da polícia. Agora ele está também no João 23, mas a informação que me deixa mais preocupado é essa aí, da Lidiane, num estado mais grave agora. A gente vai seguir acompanhando, a Regiane ao vivo está lá, qualquer novidade eu volto a informar, tá? Estamos ao vivo com a repórter Regiane Moreira. A Regiane está acompanhando o caso da mulher que foi atacada pelo ex na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Está agora em estado grave. O homem foi baleado pela polícia. Ele manteve essa mulher, a mãe e a filha dela reféns. Você está onde agora, Regiane? Boa tarde mais uma vez. Estou vendo você ao lado da sargento Lilian e também da irmã da Lidiane, é isso? Exatamente, Laíra. Estou aqui na companhia da PM, ao lado da Nívia e da sargento Lilian. Nós vamos falar um pouquinho mais, agora com mais precisão a respeito dos fatos, já que a sargento Lilian, ela estava no local dos fatos, ela acompanhou a ocorrência. A viatura dela estava passando pela Sinfrônio Brochado quando recebeu o chamado e aí a ação foi muito rápida. Boa tarde, sargento. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. A Nívia mesmo disse que se a polícia não tivesse chegado a tempo, o pior poderia ter acontecido, né? O que vocês encontraram quando chegaram ao local? Sim. Recebemos várias chamadas via Copom dizendo que havia uma criança no meio da rua pedindo socorro. Essa criança falava para os vizinhos próximos que a mãe estava sendo agredida pelo padrasto, esfaqueada dentro da residência. Coisas de minutos. Simultaneamente, umas 4 viaturas aqui do 41º Batalhão deslocamos para o local e ao chegar no local visualizamos aquela criancinha em estado frágil, chorando muito, e onde nós acolhemos, tiramos próximo do local e damos ali, né, uma possibilidade da adentrada dos policiais militares naquele local, onde a guarnição tática, ela adentrou um barracão, que era uma casa muito pequena, e fizeram varreduras e encontraram o autor em cima da vítima, a esfaqueando, naquele exato momento. Foi onde foi feita toda a verbalização, todo aquele controle da situação para tirar aquele autor de próximo da vítima e contê-lo, né? E conseguir fazer o socorro daquela vítima para o UPA, né? Então foi necessário, né, o uso ali da força para cessar aquela agressão. Aí tiramos, foi socorrido o autor e principalmente socorremos a vítima com vida para o UPA Diamante. Parece que até o autor tentou partir para cima de vocês. Sim. Né, após os militares visualizarem em cima da vítima com aquela faca, né, após a verbalização, ele pegou a faca e partiu para cima da guarnição tática. Foi onde foi contido e socorrido aquela vítima para a UPA. Como é que estava a vítima? Ela estava desacordada ou não? A vítima estava inconsciente, desacordada, né? Foram muitos ferimentos, porém ela foi socorrida com vida pela minha viatura para a UPA. Certo, sargento, fica aqui com a gente. Vou falar agora com a Nívia, Laí, que está muito abalada, claro. Ela veio para prestar depoimento, recebeu a notícia quando você estava trabalhando, correto? E como é que foi que você recebeu essa notícia? Quem que te ligou? Foi uma vizinha, né, de lá da minha irmã. Ela me ligou, eu estava no serviço, ela falou: Nívia, sua irmã está sendo esfaqueada. Só a polícia militar já está aqui. Aí, na hora, eu não consegui pensar em nada, só saí correndo, né, e ir lá. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a Polícia Militar, porque se não fosse, né, primeiramente a Deus, depois eles, porque eles chegaram bem na hora. Até a minha sobrinha de 11 anos fala, sabe, o tempo todo: tia, ainda bem que a polícia chegou, tia, ainda bem que a polícia chegou. Então, assim, quero muito agradecer a eles. Tá, muito, porque eu não estava lá na hora que eles chegaram, mas quem estava me falou, se não fosse a Polícia Militar, talvez agora o pior já teria acontecido com ela. Infelizmente, quando os policiais chegaram, ele estava esfaqueando ela, entendeu? Aí chegaram e fizeram, e ele, infelizmente, ele já vinha ameaçando ela outras vezes, ela já tinha registrado boletim de ocorrência contra ele. Ele é uma pessoa, ele sempre foi muito agressivo com ela, sabe? E a minha sobrinha de 11 anos, ela que mais me falava, né, no tia, ele fala que vai matar minha mãe, se a minha mãe deixar ele, vai matar minha mãe. Então, assim, foi muito triste para mim quando a menina me viu e veio correndo e falou: tia, minha mãe vai morrer, tia. Isso para mim foi muito ruim, gente, muito ruim. Eu, como mãe, eu tenho filho também, então muito triste, muito triste. Eu espero que
se ele, né, quando ele sair lá do hospital lá, eu espero que ele não vá pra rua, gente. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Ele tem que pagar. Foi muito ruim o que ele fez com a minha irmã. Ele está destruindo uma família, porque a menina tem 11 anos, ela presenciou tudo, ela viu, ele nem sequer pensou na menina. A sua irmã já havia solicitado uma medida protetiva? Não, medida protetiva ela não tinha solicitado não, porque ela tinha mais medo de denunciar ele do que, sabe, eu conversava muito com ela, eu tenho no meu celular mensagens que ela me mandava, me contando, e eu falava para ela, denuncia, e eu não posso fazer nada se você não denunciar ele, denuncia, conta, e eu falando para ela, sempre falei, eu falo, nossa gente, quem passa por isso, não fica com medo não, denuncia, porque é a única forma de se proteger. Talvez a minha irmã, desde domingo que ela já estava me mandando mensagem, falando que a situação não estava legal, sábado ela me ligou 2 horas da manhã, me pedindo, me falando que estava acontecendo essas coisas. Então, assim, se ela tivesse procurado, né, desde sábado, eu mesmo se eu fosse denunciar, infelizmente ela estava assim, cega, porque se eu fosse denunciar, seria... eu acredito que talvez ela mesma ia lá e tirava a denúncia, sabe? Então, assim, é uma situação muito complicada e, gente, mulheres, pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer, não deixa, homem nenhum tem direito de fazer isso, não tem. Não. Olá, Ira, a Nívia me contou que a história se repete, né, sargento? A gente escuta sempre essa história. Eles tiveram, sim, um relacionamento. A Lidiana não queria mais esse relacionamento, ela que tem 29 anos, era um relacionamento tóxico, só que ele não aceitava o fim do relacionamento e o tempo todo ameaçava matá-la e a agredia várias vezes, até na rua, como nós mostramos. Regiane. Sargento, diante desse relato aqui, oi. A Nívia tocou no assunto aí, depois você, quando você tiver um tempinho, peça a ela tem essas mensagens no celular da Lidiane, mandando mensagem para ela, dizendo do medo dela? Você tem no celular, então, as mensagens que a sua irmã mandava para você falando desse medo, né? Ela falava que tinha medo de quê? Ela falava que tinha... Quando ela falava que ele estava sendo agressivo com ela, que ele falava que ia matar ela, aí eu falava para ela assim, vai, denuncia ele. Você denunciando ele, é mais fácil para você... Depois que você denunciar, você vai ter medida protetiva, você vai ter ajuda. Ela falava, não, eu tenho medo, eu não vou chamar a polícia. O que ele fazia antes? Ele ia lá na casa, ele quebrava as coisas, o que ele fazia? Então, ele ia na casa dela, ele quebrava as coisas e a mãe dela já tinha proibido ela dele ir na casa. Aí o que ele fazia? A mãe dela toma remédio controlado, a mãe dela tem problemas psicológicos e tal. Aí ele aproveitava os momentos que ela tomava remédio para ir lá de madrugada. Aí vizinhos escutavam brigas, que era assim, de madrugada. Era um tormento. A dona lá dessa casa já tinha pedido novamente a casa da mãe dela. Tanto que a mãe dela, né, no momento, estava até procurando outro lugar para ir, porque a dona já tinha pedido a casa. Dona pediu. Elas são irmãs, Lair, por parte de pai, por isso que ela está dizendo a mãe dela. Sargento, eu queria reforçar aqui, porque a Nívia falou a respeito dessa questão. Denuncia, não fica com medo. E aquela história que a gente falou mais cedo, até já houve uma campanha da polícia falando que em briga de marido e mulher, a gente tem que meter a colher mesmo, tem que denunciar. Se é um vizinho que escutou alguma coisa, ou se é um parente, o que essas pessoas podem fazer, já que a vítima está com medo? Sim, a vítima, é difícil às vezes, né, encorajar, porque só ela está passando por aquela situação, só ela, né, que sabe das ameaças que ela vem sofrendo, mas o que a gente fala é coragem para denunciar. Né? Então, e se você também é vizinho e sabe de algum problema em relação à violência doméstica de algum conhecido, encoraje essa pessoa, auxilie, ajude, né? Tal qual você também orientou a sua irmã, ajude, auxilie para não vir acontecer algo assim, desse estilo, né? Porque é um ciclo a violência doméstica. E dá sinais no início, né? Ele já estava sendo agressivo antes, já tinha batido nela antes, ou seja, o pior poderia acontecer a qualquer momento. Poderia sim, o pior poderia acontecer. Então tem que encorajar a pessoa a denunciar, ela deve denunciar. Ele já tinha batido nela? Sim, e ele era uma pessoa que ele não tinha convívio com ninguém da família. Ele não tinha convívio. Eu, por exemplo, quando eu passava por ele na rua, eu nem cumprimentava. Qual que é o nome dele? O Wender. Ele é conhecido como?
Dezinho. Conhecido como Dezinho, um homem agressivo, O segundo a Anderson, é família aqui da vítima, um homem muito agressivo, não aceitava esse fim do relacionamento, Laí. Essa é a história agora. A Nívia não acompanhou a irmã, porque houve essa transferência da UPA, onde ela chegou com a viatura da sargento Lilian, que foi quem levou a vítima até lá, e depois ela foi transferida para o Hospital João 23. Qual que é as informações que você tem do seu irmão? Seu irmão está no local. Então, meu irmão falou que o quadro dela continua o mesmo, né? Ela está em estado grave, está estável, mas continua em estado grave. E ela, aí 2 horas, que foi o horário que o médico, né, que os médicos vão sair para dar mais informações para ele. Parece que ela vai ter que fazer uma cirurgia, ou já fez? Vai passar por cirurgia. Aí exatamente esse horário que os médicos vão dar informação melhor para o meu irmão, qual que é o estado. E assim que eu terminar aqui, eu estou indo para lá também. Pois é. Família, mexe com a família toda, né? A mãe dela até aparece em um dos vídeos, a senhora estava na rua, junto com a criancinha na hora. Imagina, ver a filha passar por uma situação como essa, envolve toda a família, todo mundo sofre muito, Laí. Você tem alguma pergunta para fazer para elas? Eu queria só parabenizar a sargento Lilian e todo mundo da viatura dela, da guarnição dela, porque ele, pelo jeito, estava muito violento, né, Regiane? Partiu para cima, inclusive, dos policiais militares, não é isso? Exatamente, foi o que a sargento disse. Ele estava violento, partiu para cima dos policiais. Ele falava alguma coisa na hora ou ele só agia? Porque vocês pegaram ele ali na ação mesmo. Apenas agia. Com muita raiva? Sim, transtornado. O tempo inteiro? Semblante a gente percebe, né, sargento? Quando a pessoa está fora de si, no semblante, é possível perceber, né, Laí? E segurando a faca o tempo inteiro. Contra a Lidiane, era isso? O Laí está perguntando o tempo todo, ele estava com a faca nas mãos ali. Sim. Só conseguiu cessou as agressões, né, quando houve necessidade do uso direcionado da força. Sim, a minha própria sobrinha, essa menina de 11 anos que conta, ela fala que ele não teve medo nem da polícia. Então, ela é uma criança de 11 anos, ela teve esse raciocínio. Ela falou, tia, nem na hora que chegou o policial, ele ficou com medo. Ele continuou querendo matar minha mãe, ele continuou esfaqueando. Então, assim, se a polícia militar não tivesse agido, gente, a minha irmã não estaria nem agora no João 23, talvez estaria bem pior. Então, assim, foi eles que chegaram, a agilidade deles, agradeço a agilidade, sabe, eles foram muito prestativos com a minha sobrinha de 11 anos, o tempo todo, eles lá acalmando, as vizinhas que acolheram no momento, sabe? Eles lá auxiliando, acalmando. Quando eu cheguei no local, eles já tinham socorrido a minha irmã. Minha irmã já estava sendo socorrida, já tinha ido para o UPA. E assim, o policial, sabe, veio com todo o cuidado para conversar comigo. A minha sobrinha veio e ele pedindo, né, para minha ajuda para acalmar a minha sobrinha, que a minha sobrinha ficou em estado de choque. A minha sobrinha o tempo todo falava, eu quero abraçar minha mãe, eu quero abraçar minha mãe. Então, foi muito ruim, eu tendo que ser forte ali e falando para ela que estava sendo cuidado. Então, assim, para minha sobrinha, eu tenho certeza que para minha sobrinha de 11 anos, ela vai levar para a vida dela os heróis que foram, né, polícia militar. Pois é, e claro que vai precisar de um acompanhamento psicológico, porque é um trauma muito grande. Eu queria saber o seguinte, esse tipo de crime, ele dá sinais, né, sargento? Começa antes, você percebe que a pessoa está tendo um comportamento que não está legal. Quais são esses sinais que as mulheres precisam estar atentas? Sim, o primeiro que você falou aí, né, é a agressividade, tanto em palavras, gestos em casa, né? E vai evoluindo, vai do início e vai subindo, né? Um dia é xingamento, o outro dia um tapinha, outro dia pega uma faca. Então, ela tem que estar atenta mesmo a esses sinais de violência doméstica. E a denúncia pode ser feita de que forma? Nossa, são inúmeras formas, né? Tem um 181, quando quiser uma denúncia sigilosa, né? 190, principalmente ali no flagrante, nós estamos prontos, né, para acolher. Tem a patrulha de violência doméstica também. Então, são inúmeras formas de pedir ajuda. Pois é, Laí. O que não pode é se calar. O que não pode é se calar. Nós estamos vendo tantos casos aí. Esse, no caso, seria possivelmente uma tentativa de feminicídio, pode ser? Sim, isso mesmo. Tentativa de feminicídio. Nós vimos hoje, você agora há pouco falou, né, Laí, de mais um caso. Nós estamos cansados de dar essas notícias tristes. Mulheres, se atentem a esses sinais, Laí. Obrigado, viu, Regiane? Um abraço para a sargento Lilian e para Nívia também, que é irmã da Lidiane. Você veja que a própria Nívia disse, a família toda sabia
Todo mundo falava com a Lidiane para ela sair de perto desse homem. Até que hoje ele fez o que você está vendo aí na imagem. Invadiu a casa, fez a Lidiane refém, a mãe da Lidiane e a filha de 11 anos. A filha, gente, de 11, saiu depois chamando, pedindo socorro. Aí a polícia chegou. E mesmo com a presença dos policiais, vários policiais, a sargento Lilian e outros colegas de farda dela que chegaram, ele não parou, não. Ele partiu para cima dos policiais. Agora, a Lidiane está em estado grave no Hospital João 23, em Belo Horizonte, que é referência nesse tipo de atendimento. Tomara a Deus que ela consiga se recuperar, mas agora o estado é grave, está estável, mas é grave, e a gente vai seguir acompanhando. Obrigado, Regiane.